Gente, vocês estão bem, galera? Quem aí está animado para o que Deus vai fazer hoje? Amém? Glória a Deus. Então olha para o irmão que está aí do seu lado e fala para ele bem assim, ó, hoje nós vamos aprender sobre sola escritura. É isso aí, essa palavra pode parecer um pouco difícil, né? Sola escritura, meu Deus, o que significa isso? Gente, estou muito feliz de estar aqui hoje, estou animadíssimo, vocês estão comigo? Estão comigo todo mundo aqui? Então vamos fazer uma coisa aí, bate 3 palmas. Ainda vi uns delay aí, bate mais 3 palmas de volta. Estão ligados. Galera, eu quero me apresentar, eu me chamo Eduardo e para mim é um privilégio estar aqui hoje falando com vocês. Oh meu Deus, o negócio não abre, aí foi. E eu quero também agradecer a Deus por estar aqui, agradecer também ao meu pai e à minha mãe, que eu amo muito, agradecer aos meus líderes, Guilari, e também aos nossos pastores, pastor Eduardo e pastora Priscila. Amém? Será que você pode dar uma salva de palmas para a vida deles? Amém. Gente, hoje então, como eu disse ali no começo, a gente vai estar falando sobre sola escritura. Sola escritura, tá vendo aí no telão? Então, para quem não sabe o que é esse termo, o que é essa expressão, quem aí estava na semana passada? Quem aí estava? Levanta a mão. Bastante gente. Vocês viram lá, né? O Gu falou sobre o que é a reforma protestante, nós aprendemos, só que eu quero rapidamente contextualizar para você que não estava na semana passada. Bom, sola escritura, essa expressão, ela nasceu lá na reforma protestante. Sabe o que é a reforma protestante? Pergunte o quê? É reformar, ou seja, Lutero visava o quê? Reformar a igreja. Reforma é consertar aquilo que já estava arruinado, ou seja, a igreja estava assim, ela estava quase totalmente perdida. Mas sabe o que Lutero fez? Ele decidiu reformar a igreja. Lá em 1517, ele percebeu que muita coisa que estava sendo ensinada não estava na escritura. Porque a igreja estava fazendo uma outra coisa, mas a escritura, ela dizia uma outra. Então, sabe o que Lutero fez? Ele não foi pedir, falar para os padres, padres, o que vocês estão fazendo? Está certo, será? Não, ele foi nas escrituras ver a resposta. Você sabe, olha a coisa que estava acontecendo ali naquele momento da igreja, em 1517. Os padres, eles estavam vendendo uma coisa chamada indulgência. Meu Deus, que negócio é esse? Pergunte, o que é isso, Dudu? Bom, isso daí era algo que os padres falavam assim, você vai me dar um dinheiro X, uma quantia de dinheiro, e eu vou lá então realizar uma missa para você e vou perdoar os seus pecados, e os seus pecados serão todos perdoados. Olha a loucura, eles estavam vendendo perdão, gente. Só que sabe o que Lutero fez? Como eu disse, ele foi nas escrituras. E nas escrituras então, ele se deparou com um versículo que mudou totalmente a mente dele. Lá em Romanos capítulo 1, verso 17, diz assim, se a produção quiser colocar aqui pra gente, diz que o justo terá vida e viverá pela fé. A partir deste momento, a mente de Lutero foi mudada, porque ele sempre via Deus como algo longe, distante, mas ele começou a ver um Deus que estava perto pela fé dele. E então, quando ele deparou com esse versículo, ele foi lá, organizou 95 teses, pegou essas teses e colocou ali, pregou na porta da igreja de Wittenberg. E então ali ele começou a proclamar uma frase que eu acho maravilhosa, por isso que está até aqui no telão, essa frase, minha consciência está cativa à palavra de Deus. Cativa significa presa, governada, ou seja, a consciência de Lutero estava presa na palavra de Deus e era governada pela palavra dele, ou seja, basicamente o que Lutero estava querendo dizer ali, era que ele não podia viver baseado no que as pessoas estavam falando, do que os padres estavam ordenando, mas sim viver baseado no que Deus já havia falado por meio das suas escrituras, amém? Glória a Deus. Então, é isso que significa sola escritura. Somente a escritura é quem tem autoridade, ok? Ela tem autoridade, e sim, ela tem autoridade. Quem tem a última palavra? As escrituras, não é? É Deus por meio das escrituras, é isso aí. E olha só, se ela tem a última palavra, significa o quê? Que não é o que os outros estão falando que tem a última palavra, não é o que os meus amigos dizem, não é o que eu estou pensando, sentindo no momento, não é o que a cultura determina, é simplesmente o que Deus fala por meio da sua palavra, amém? Glória a Deus. Então, a gente vai mostrar isso com base na Bíblia, porque Jesus, na Bíblia, na verdade, o apóstolo Paulo, diz que a palavra é inspirada por Deus. Ou seja, quando você abre a Bíblia, quem trouxe a Bíblia aí? Deixa eu ver. Quem trouxe? Levanta sua Bíblia aí. Uau, hein? Caramba, hein? Quanta gente trouxe. É aí sim. Então, quando você lê as Escrituras, você não está lendo apenas um livro cheio de história antiga. Pelo contrário, você está se colocando debaixo do que Deus decidiu falar. Então a gente vai ver isso na Bíblia. Por que a Bíblia é tão importante para a gente? Você colocar para mim aí, por favor, produção,
2 Timóteo 3,16. Porque a gente está falando aqui de história, mas também nós vamos falar de Bíblia também. Porque se a gente não tivesse coisa bíblica aqui, versículo bíblico para argumentar isso, nós não estaríamos falando agora. Então, fechou? Vamos ler junto comigo aqui? Topa todo mundo ler junto? Bora? Então, bora lá. No 3, vocês lê, tá? Eu só vou acompanhar. 1, 2, 3. Aí sim, caramba, hein? Vocês estão ligados, hein? Aí, exatamente. Ou seja, veja, no primeiro versículo, aqui nas primeiras palavras, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Dudu, o que significa dizer que a Escritura é inspirada por Deus? Em outras traduções vai estar a palavra soprada. O que significa isso? Bom, será que Deus foi lá, pegou um papel branco, ok? E ele foi lá, ó, soprou e apareceu a palavra dele? Não, não é assim. Ou será que então ele desceu aqui na terra, ele cochichou ali no ouvido dos outros, soprou, deu uma colinha, e eles então escreveram a Bíblia por meio do ditado que Deus falou? Também não foi assim. Então como que foi? O que significa dizer que a Bíblia é inspirada por Deus? Bom, significa que Deus ele usou homens comuns. E presta atenção aqui, Deus usou homens comuns como eu e como você, para transmitir a sua palavra. Ele usou as personalidades deles, ele usou o contexto que eles estavam inseridos, para transmitir a sua vontade. Eu acho que você não entendeu. Se você tivesse entendido, você já teria saído desse lugar, você já teria glorificado a Deus. Se vocês não bater palma aqui, eu vou sair daqui. Deus, ele usou homens comuns como eu e como você, para transmitir a sua vontade. Você tem ideia disso, Davi? Deus usou homens comuns, para que hoje eu e você tivéssemos acesso à palavra de Deus. Amém? Então, no final do versículo, ele fala aqui, ó, e nós vamos aprender rapidamente, que diz que a Bíblia é útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. Ou seja, 4 coisas aqui a Bíblia lista que é fundamental para a gente e que ela faz com a gente. Ou seja, ela ensina. Por que ela ensina? Digamos que eu quero saber o porquê que Jesus morreu, ele ressuscitou, por que é necessário que ele perdoe os meus pecados, por que eu preciso saber disso? Porque isso te dá vida, isso te alimenta o que é a sua vida, ok? Então as Escrituras, ela te ensina. Se todas as vezes você quiser aprender algo sobre Deus, é muito bom ver vídeo no YouTube sobre quem é Jesus, quem que é Moisés, quem que é Paulo, é muito bom, mas é crucial você ler as Escrituras, porque ela vai te ensinar sobre todas as coisas que nós precisamos saber. Você tem noção? Antes eu não sabia muita coisa de Bíblia, não. Comecei a ler ela, e ela foi me ensinando, e eu fui aprendendo. Só que veja, não é para a gente ficar obeso de conhecimento, cheio de conhecimento, meu Deus, eu sei muito de Bíblia, sabia? Não é para isso, é para simplesmente você poder desfrutar mais do que Deus fez por você. É você olhar para trás e falar, olha quantas coisas maravilhosas Deus fez comigo. Olha quantas coisas preciosas Deus realizou comigo. Isso é que serve a Bíblia te ensinar, para você poder desfrutar de tudo que Cristo fez. Amém? Pode dar uma salva para Jesus? Amém. Então, aqui tem a correção a repreensão e a correção. Essas coisas aqui andam juntos. Repreensão nada mais é do que condenar, do que repreender alguém. Ou seja, a Bíblia, ela repreende as nossas atitudes. Talvez você um dia tenha pecado, mas você ali inconscientemente não sabia que você pecou. Ou seja, você ali foi lá nas Escrituras, viu que o que você fez era um pecado. Ou seja, o que significa isso? Que a Bíblia apontou a sua condição. Ela apontou o seu erro. Ela apontou o pecado seu. Mas graças a Deus, que Deus não termina na condenação. Deus não termina na condenação, Ele nos dá a sua salvação. E é por isso que o texto fala que ela é boa para a repreensão, mas também para a correção. Ou seja, Deus aponta o erro, mas Ele também leva-nos ao caminho para a paz consigo mesmo. A Bíblia diz muitas coisas que são pecados, mas ela também diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja, ela aponta o erro, mas ela também aponta o caminho. Ela mostra que temos pecado, mas Deus também nos perdoa de todos os pecados. Amém? Glória a Deus. E então o último é a instrução na justiça. Instrução nada mais é do que repreender. A instrução é formar você. Deus deseja formar o seu caráter e a sua maturidade. Só que isso só acontece quando você decide o quê? Ler as Escrituras. E Ele vai fazer isso.
Porque sabe, você sabia que Deus ele não deseja que você seja um menino para sempre ou uma menina para sempre? Deus deseja aqui te tornar o quê? Um homem de Deus e uma mulher de Deus. Um homem posicionado diante de Deus e uma mulher posicionada. Porque sabe o que é um verdadeiro homem? É aquele que se posiciona com reverência diante de Deus. É aquele que o teme. Por quê? Porque o temor é o princípio da sabedoria. Amém? É isso que Deus deseja conosco, que nós possamos ser maduros o suficiente, assim como Jesus é. Então, eu posso dar um exemplo de mim mesmo. Antes de começar a ler as Escrituras, eu era diferente, nossa, totalmente diferente de uns anos atrás. Mas eu comecei a ler as Escrituras, e as Escrituras em si foi me ensinando, foi me amadurecendo, foi formando o meu caráter. E é claro que eu tenho muita coisa para melhorar, meu Deus, muita coisa para ser amadurecida ainda. Mas mesmo assim, o que acontece é que eu não sou a mesma pessoa de alguns anos atrás, de alguns meses atrás, de alguns anos atrás. Por quê? Porque as Escrituras, ela está me formando, ela está me amadurecendo, ela está formando o meu caráter, e eu estou sendo cada vez mais parecido com Jesus. É isso que Deus deseja. Ele deseja que você seja parecido com Cristo Jesus, porque este que é o clímax do nosso caminhar com Jesus e ler na Bíblia, é sermos parecidos com Jesus. Então, se você levantar a mão, eu quero profetizar na sua vida. Se você crê, eu quero profetizar que todos vocês aqui serão amadurecidos pelo poder do Espírito Santo. Vocês vão entender que vocês estão sendo ensinados não por homens, mas pela palavra de Deus. E vocês terão corações ensináveis diante de Deus. E vocês poderão então ver todas as coisas que Cristo realizou por você e se satisfazer nele, lendo as Escrituras. Amém? Pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém. Amém. Poderoso isso, né? Mas com isso eu também quero entrar num ponto aqui para mim finalizar. Muitas das vezes a gente diz que ama as Escrituras, que crê nela, só que a gente tenta ignorar aqueles versículos que falam de mudança. A gente ama o que fala de amor, o que fala de promessa, mas a gente tenta ignorar aqueles que falam de renúncia. A gente tenta esquecer que a cruz ela é pesada. A gente tenta esquecer da cruz, porque ela machuca, ela dói, ela não é leve. A gente esquece os momentos que Jesus fala: se a sua mão te faz pecar, corte ela, porque é melhor ir para a glória com uma só mão do que com as duas ser lançado no inferno. Ou seja, ele está falando de mudança, mas a gente tenta ignorar essas coisas, porque essas coisas mexem conosco. Mas sola Escritura não é concordar com parte que eu gosto, não é concordar com parte que eu acho legal, que eu acho, é o top. Não, é simplesmente deixar a palavra mandar em você, mesmo que isso te confronte, mesmo que isso vai contra o que todo mundo está dizendo, mesmo que isso fera o seu ego, mesmo que isso mexe com o seu orgulho. Sola Escritura é isso, você tem que decidir. A gente vive debaixo de uma autoridade, ou é debaixo da autoridade de Deus e da sua palavra, ou é debaixo da autoridade do eu mesmo. E a autoridade do eu mesmo é segundo o que o inimigo faz. E eu não estou debaixo dessa autoridade. Quem também não está? Estamos debaixo da autoridade de Deus, não é? Amém. Então veja, a reforma protestante começou porque um homem decidiu que a Bíblia, que a palavra de Deus seria maior do que ele. E um homem então decidiu se curvar diante da palavra de Deus. Um homem decidiu se curvar diante da palavra de Deus. E ele mudou totalmente o destino da igreja. E hoje eu e você podemos ter acesso às Escrituras. Eu acho que eles não entenderam. Hoje eu e você podemos ter acesso às Escrituras. Porque um homem decidiu se colocar debaixo da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Isso é sola Escritura. É decidir que você não é o centro da sua fé. Deus é. E se Ele já falou, você se submete a isso. Amém? Só que também não é só sobre a autoridade que serve a Bíblia. É muito importante saber que a Bíblia tem autoridade. Mas o principal de tudo é saber que a Bíblia serve para nos revelar uma pessoa. Revelar alguém. Deus criou todo o universo para revelar uma única pessoa. Veja, não foi só o mundo, foi o universo. Foi as estrelas, foi as galáxias, foi os planetas, foi absolutamente tudo. Para revelar uma pessoa,